Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. E hoje o nosso convidado é o Alex Cardoso. Nascido em um carrinho de coleta, como ele diz. Filho e neto de mulheres catadoras de recicláveis. É um que saiu do lixo e virou bicho. Bicho, que no Rio Grande do Sul significa aquele que entrou na universidade. Na bio do Instagram, o Alex diz que ele é um catador, cientista social, mestrando em antropologia social pela Federal do Rio Grande do Sul, escritor, pai e avô. Alex, seja bem-vindo ao De Propósito. Bom tê-lo aqui conosco. Mas qual que é o teu propósito de vida, Alex? Eu acho que o meu propósito de vida é construir uma vida coletiva. Trabalhar com as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas tenham uma vida melhor para mim também ser melhor. Eu acho que o meu principal papel, o meu propósito é compartilhar conhecimento. Quando que você se deu conta que você podia ir para a universidade? Primeiro é que a universidade ela era um sonho, E um sonho que era muito distante. Desde criança na catação, e tendo que abandonar a escola aos 14 anos, então isso fez com que a universidade fosse algo muito longe da realidade. Mas retornei aos estudos e consegui ali avançando, pouco a pouco, concluindo o ensino fundamental, depois passando para o ensino médio, e aí me preparando num curso popular para o vestibular. Então ali já começava a concretizar o sonho, ficava mais próximo. Cada conquista pequena era um passo mais próximo desse sonho. E quando eu ingressei, quando eu fiz a prova, eu tinha certeza, o tempo todo eu tinha certeza que eu poderia, que a minha capacidade, e o apoio que eu recebia também de outras pessoas dizia para mim que eu podia e que eu tinha que me esforçar para que pudesse ser uma realidade. Então, um sonho que estava distante, mas que a cada passo que eu dava em direção a ele se tornava cada vez mais próximo até que chegou o dia de ser realizado. O teu trabalho determina um esforço de tempo, um esforço de dedicação extraordinário. Então, de esforço, você sabe muito bem o que é esse esforço, E o quanto a dedicação, isso te tira do tempo, não sei quantas horas você trabalhava por dia como catador ali, quantas horas por dia que um catador em média trabalha? Só para que o pessoal de casa saiba. Vai variando de 10 a 12 horas diárias de trabalho. E tem uma parte que é o trabalho laboral, em que tu está organizando a coisa com o seu próprio corpo. Mas tem outra parte do trabalho que é o trabalho intelectual. Tu precisa organizar o trabalho, tu precisa organizar o sistema de coleta, ter acordos e cumprir horários e organizar roteiros para a coleta. A própria comercialização dos materiais, é uma negociação. Então, eu tinha muito tempo de trabalho e, ao mesmo tempo, o cenário que eu vivia era o cenário da catação. Então, o meu diálogo era com outras cooperativas, meus amigos eram catadores. Então, é uma série de processos que vão conformando ali um tempo quase que integral e exclusivo à catação. Por quê? Porque o resíduo ele é tratado na sociedade como um mal. E as pessoas querem se ver longe dos resíduos. Elas pensam que o resíduo termina quando elas amarram a sacolinha e botam na frente de casa, e um caminhão ou um catador vai passar. Mas ali é só mais uma parte do largo processo que o resíduo vai percorrer até que ele vá para o seu destino final. E nós, catador e catador, damos esse destino final, que é a reciclagem e a reutilização dos materiais. Como é que a comunidade pode auxiliar o trabalho do catador? Porque o lixo bem cuidado, ele facilita um pouco o teu trabalho, Quanto mais eu me responsabilizar pelo destino final dentro da minha casa,
Como é que eu posso fazer para melhorar um pouco o teu trabalho, o trabalho dos catadores, dar mais dignidade para o trabalho do catador? Como é que a sociedade pode fazer isso? Eu acho que é importante a gente primeiro conseguir ter esse conhecimento, olhar para esse trabalho como algo importante. Primeiro, então, é dizer que o nosso planeta, ele é um planeta único, não existe um segundo planeta. E a gente tem cada vez mais, enquanto seres humanos, destruído e cada vez mais rápido esse planeta. Os resíduos são a natureza transformada, né? Se a gente vai pegar e olhar para o papel, por exemplo, o papel ele é advindo de árvores, de duas árvores específicas da natureza, né? Que é o pinus e o eucaliptus, né? E essas duas árvores, elas consomem uma grande quantidade de água. Então, quando a gente recicla, nós estamos ali preservando essa natureza, né? E a gente vai olhar para os metais, os metais eles vêm dos minérios, os minérios vêm da escavação, das grandes mineradoras. O vidro vem, enfim, da areia, né? E o plástico ele vem do petróleo, né? Que é um dos mais importantes commodities que fazem ter energia e circulação das coisas do planeta. Acho que não é só olhar para o outro. O catador ele não é um coitado que precisa de ajuda. Na verdade, é a pessoa que gera o resíduo que precisa agradecer ao catador, porque o catador está ajudando a ela. Então, as pessoas, na prática, precisam criar essa consciência, né? Precisam olhar para esse trabalho e olhar para si, porque, para mim, é uma imoralidade quando a pessoa não separa o seu resíduo. É quase como a pessoa não tem vergonha, né? Diante de algo que é tão simples, que é tão fácil de fazer, e a pessoa não faz, né? Eu acredito que é essa questão, é como que a gente consegue se ajudar. O gerador de resíduo fazendo a sua parte, separando os resíduos, o catador fazendo sua parte, que é trabalhando e fazendo, enfim, gerando renda e a reciclagem a partir desse trabalho. Gerando renda, colaborando por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Eu acho que quando a gente se reconhece, né, o papel das pessoas que promovem uma sociedade um pouco melhor, a gente tem um ganho comunitário, tem um ganho social e vai melhorando um pouco, né? Oxalá que a gente consiga entregar uma sociedade um pouco melhor para aquela que vem. Alex, você teve algumas oportunidades na vida que passaram pela tua frente e em algum momento, né, você disse, precisou abandonar a escola aos 14 anos. Mas essa oportunidade da escola passou em outro momento, assim, né? E você agarrou. Isso pode ter sido oportunidade, alguns vão chamar de sorte, isso vai te levar a algum esforço. Qual que é esse movimento aí? Que oportunidade que passou e o Alex olhou, essa oportunidade é minha? Eu acho que quando a gente vai trabalhar em torno de um indivíduo, né, a gente acaba cometendo erros às vezes, né? Eu prefiro dizer que, primeiro é que o povo brasileiro é um povo que luta muito, um povo muito trabalhador. As nossas comunidades, a nossa periferia, a galera acorda cedo, de madrugada, pega o ônibus lotado, faz os trabalhos essenciais, né? Garante que tenha uma calçada limpa para que as pessoas consigam passar, que fazem a comida que alimenta essa nossa nação, que constrói os prédios, as casas onde a gente vive, né? Mas há um processo de superexploração.
E essa superexploração faz com que a gente tenha que trabalhar cada vez mais, e como ganha pouco, não é valorizado, a gente acaba saindo dessas outras relações que nos podem nos dar prazer e crescimento, né? Eu falo que eu abandonei a escola, mas na verdade eu fui abandonado. Eu e milhares de Alex, né? São milhares de trabalhadores e trabalhadores que trabalham muito, que têm um trabalho precário, que têm um trabalho extremamente explorado e que acabam saindo da escola justamente porque não conseguem suportar o peso. Então não existe oportunidade nesse país. Essa é uma grande questão. Não é trabalhado isso, né? A gente precisa refletir sobre essas questões, sabe? Porque não dá. O Alex catador que voltou ao estudo e conseguiu alcançar a universidade é um processo fora da curva, completamente fora da curva. A realidade minha mudou. Isso é uma questão clara, eu consigo enxergar muito bem isso. Mas eu consigo olhar também para outras pessoas e ver que essa realidade não muda. E que nós vivemos num país de 500 anos de exploração, em que se acabou a escravidão e o povo ocupou as favelas, as comunidades, que o povo ainda não tem casa para viver. Legal, Alex. Eu fiz uma pergunta e você traz muitos questionamentos na sua fala e que acho que está questionando muito eu, a Ceci e todo mundo que está em casa, né? Agora a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente já volta com a história do Alex aqui no De Propósito. Até já! Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo, nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Fala galera, estamos de volta aqui com o De Propósito, no nosso segundo bloco. A gente está falando com o Alex. A gente estava comentando um pouquinho sobre a questão dos catadores, como que é essa rotina, sobre como que foi para o Alex ir para a universidade, os objetivos dele, mas a gente vai voltar falando um pouquinho sobre um livro, que ele também escreveu um livro que se chama Do Lixo ao Bicho, a cultura dos estudos e o tripé de sustentação da vida. Eu quero saber de você, Alex, por que escrever um livro? Então, Cécia, eu queria mais era poder compartilhar uma história, como que essa história pudesse servir como um caminho para que outros Alex, outras pessoas pudessem se animar, né, se inspirar e daqui a pouco também retornar aos estudos, né? Eu acredito que a educação ela é base da transformação social e que quanto mais a gente sabe, menos a gente erra. Mas que a gente também busque esses conhecimentos para a gente ajudar e melhorar a sociedade que a gente vive. Melhorar a sociedade e melhorar a vida das outras pessoas. É como que a gente constrói a partir da empatia e da solidariedade um mundo melhor. E o que eu achei bem legal também do título, que tem a parte que está escrito, né, que é tripé de sustentação da vida. Eu queria saber qual que é esse tripé, né? O que sustenta a vida para você? Se a pessoa tem humanidade, ela tem a solidariedade. E se ela tem a solidariedade, né, ela olha para o outro e quer ser solidária, contribuir com o outro, ela vai fazer isso porque ela tem a empatia, que é se colocar no lugar do outro. E a empatia é nada mais nada menos do que um dos sentidos concretos, ou do sentimento concreto, que é o amor. Mas o amor como algo concreto e que inspira as nossas vidas, que alimenta as nossas relações,
que faz com que a gente cuide do outro, da outra, que a gente consiga olhar para essas dificuldades, que a gente consiga se colocar naquele lugar e perguntar para nós mesmos, né, qual é, né, ou o que a gente pode fazer para melhorar a vida do outro. Legal. Solidariedade, empatia, amor. E a gente tende a invisibilizar as pessoas, né? E acho que você está em contato, os catadores estão em contato em todas as relações urbanas, passam por todas as ruas, passam por todos os movimentos, veem todo que tipo de gente, né? Vê o mais vulnerável, vê o outro, vê todo mundo. Que mensagem, quando você caminha pela rua, no teu trabalho, que mensagem a rua traz para as pessoas? Eu costumo dizer que a rua é onde todos os povos se encontram, né? Então, todas as tribos vão estar na rua, né? Então, a rua como de acesso universal e que é um ponto de encontro, né? Mas eu vejo que a rua ela tem alguns significados que não são bons, né? Que é o local em que a gente não se vê, mas ao mesmo tempo é o local que a gente se encontra. Né? É como que a gente transforma isso nesse lugar do encontro. A gente vê a rua também como local da violência, né? Mas que a gente também vê esse local do afeto. A gente consegue ver a rua como local da diferença, em que as pessoas, enfim, não olham para o lado, não olham para o indivíduo, às vezes, que está à sua frente, mas também é o lugar da igualdade, né? Porque a gente cada vez mais separado, a rua é que faz com que a gente consiga se encontrar. Legal. Qual que é o futuro do lixo? Então, tudo é lixo, né? Acho que essa é uma questão, assim, extremamente importante, né? A natureza é transformada em produto, o produto se torna, em algum momento, o próprio lixo, o resíduo. Então, tudo é resíduo, a gente é resíduo, né? Nós nascemos, vamos ser gerador de resíduo durante a nossa vida inteira, e quando nós morrer, nós vamos ser um corpo que vai ser resíduo também. Então, tudo é resíduo. E eu acho que a gente tem que começar, né, a tirar o peso negativo dessa palavra e transformar isso em algo positivo, para que a gente consiga olhar, né, e ter uma relação com algo que é tão familiar conosco, que é o resíduo que a gente mesmo produz. Olá, Alex, Ceci, Bruno, olá, pessoal de casa. A sua trajetória, Alex, nos ensina que é possível tornar o lixo em livro. Como no mistério pascal cristão, é possível que a morte ceda lugar à vida. Sonhos que, em princípio, podem parecer impossíveis são conquistados. Obrigado por nos ajudar a compreender que somos sujeitos na existência e que, ainda que não possamos mudar o nosso passado, podemos construir um novo futuro. O amanhã está em nossas mãos. Pronto, falei. Obrigado, irmão Miguel, por contribuir com a gente. E Alex, didaticamente, eu converso com alguém, a pessoa fala, isso se recicla, isso não se recicla. Para o pessoal de casa, assim, olhar hoje para o lixo e falar assim, eu vou separar isso aqui de uma maneira legal. O que se recicla, o que não se recicla? Qual que é o mínimo que eu devo fazer dentro de casa? O primeiro é que tudo aquilo que tu come não é reciclável. Então, se tu come, é orgânico. E aí você coloca lá numa coletora, numa lixeirinha diferente, e esse orgânico vai contribuir com a natureza. Então, o resto de alimento, casca de fruta, enfim, tudo isso que está envolto da natureza, que é natural, que não foi transformado, é orgânico. A embalagem disso tudo é o reciclável. Né? Então, os papéis, os plásticos, metais, vidro, são os recicláveis. É melhor esse lixo reciclado, ele chegar limpo ou eu posso jogar de qualquer jeito na lixeira? O melhor para o catador, né, seria que tivesse limpo, né? E aí eu digo assim, a gente precisa passar o dedo lá no iogurte, isso é legal, e deixa limpo, né? A gente aproveitar até a última gota de leite, a gente aproveitar bem o alimento e descartar da forma mais limpa possível. Mas também não aconselho que as pessoas lavem, porque tem um consumo de água muito grande. A água também é um bem precioso.
Para gente terminar, alguma mensagem, assim, quais são os sonhos recentes do Alex para o futuro e como é que você sonha para o futuro? Você falou um pouco do propósito lá no começo, mas o que você sonha para esse coletivo que você trabalha, nessa perspectiva? O que um sonho possível daqui a pouco e um sonho possível para esse movimento e para essas pessoas que trabalham como você, trabalham como catadores? Agora, no mestrado, eu estou trabalhando sobre a organização do catador e da catadora. Como que a gente, enquanto catador, na nossa singularidade, consegue se unir coletivamente para lutar por direitos. E aí, nacionalmente, nós temos o Movimento Nacional dos Catadores, né? Que é esse símbolo aqui, né? O Movimento Nacional dos Catadores, que já completou 21 anos já de existência. E o Movimento Nacional dos Catadores influenciou na América Latina a organização de outros movimentos nacionais em todos os países da América Latina. E esses movimentos juntos formaram a rede latino-americana e caribenha de catadores, sobre as questões das relações políticas. Na minha avaliação, um governo ele só tem moral e serventia quando ele serve para atender aqueles que mais precisam. Então, quando eu tenho um Estado e esse Estado só olha para os ricos, esse governo ele não serve. E é um mau governo. E para nós, enquanto sociedade, que a gente pudesse olhar muito mais para as coisas boas e trabalhar isso em nós, né? Olhar para o futuro que a gente quer, dar as mãos e seguir para ele. Então, acho que o meu sonho é um sonho muito coletivo. Esses dias me peguei pensando em desistir, em parar com tudo, porque eu deixei de ver sentido no que eu fazia. Mesmo que as pessoas estivessem à minha volta falando: você é bom, parabéns pelo que você faz, você é diferente. Eu sempre dei ouvido para as outras pessoas que falavam: você é um lixo. E eu concordo, eu sou um lixo. Mas que lixo que eu sou? O lixo que qualquer um coloca qualquer coisa dentro? Ou que seleciona o que vai colocar dentro de si? A vida do lixo é a nossa vida. Pessoas passam o tempo todo por ele, lidam o dia inteiro com ele. E ele sempre tá ali, aberto para essas pessoas. Porque afinal, o único objetivo dele, assim como o nosso, deve ser ajudar e tornar o ambiente mais organizado e melhor para todo mundo. Muitas vezes a gente se sente ignorado por algumas pessoas. O lixo também. Quem liga pro lixo? Eu me dedico a ser quem eu sou, como eu sou e o que eu entrego pras pessoas. Seja na rua ou em casa, eu tô ali para ajudar todos. O lixo também. Tem dias que eu não sei se eu tô fazendo a coisa certa. É normal, essa dúvida sempre vai bater na nossa cabeça. E se eu tivesse ido por outro caminho? O que teria acontecido? Não importa. Importa que você escolheu o caminho que achou certo no momento. E esse caminho vai te levar para outros caminhos, até o destino final. Como o lixo. Mas quando você escolhe o caminho certo e feito com o coração, o seu destino pode ser mais do que você esperou. Pode inspirar pessoas. Porque o que era para ser um lixo, o que era para ter um destino ruim, teve a opção de ser arte e inspirar. Todo caminho tem opção. Toda escolha tem consequência. O que era para ser lixo, ganhou outra utilidade e seguiu sendo útil para o mundo. O que era para ser lixo, virou fênix, renasceu com a mesma forma. E foi base para tantas palavras e aprendizados. Não deixe que te coloquem para baixo. Pensa sempre o melhor. É um sonho muito possível, né, Alex? A gente agradece. Antes eu retomo só uma fala do padre Júlio Lancelotti, que ele fala mais ou menos assim: não é todo mundo que pode fazer tudo, mas ninguém pode dizer que não pode fazer nada. Obrigado pelo teu testemunho, pela tua luta, pela tua profecia que você traz aqui hoje pra gente. Obrigado. Valeu, gente. Eu que agradeço por estar junto aqui. Legal. Valeu, Tchau, Alex. tchau. E aí, Ceci, agora, vamos pra onde só Deus sabe? Não, né, Bruno? A gente também sabe. Então vamos nessa com propósito E de propósito. Apoio Cultural FTD.